Eu queria convidar você que trouxe a sua Bíblia a abri-la comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6. É aqui que nós vamos ler a palavra do Senhor hoje. E enquanto você vai localizando aí na sua Bíblia esse texto, eu queria confidenciar algo a vocês. Hoje eu vou pregar a mensagem que eu estou com vontade de pregar para vocês desde o início do ano. Deus me deu, na verdade, essa palavra no início do ano, e eu entendi que ela caía muito bem no início de ano, por conta de que, começo de ano, a gente sempre está precisando aí de alguma orientação para poder encaminhar bem o ano que a gente vai ter. Mas eu creio numa coisa: Deus é soberano. Quem aqui concorda comigo nisso? Amém. Deus sabe o momento adequado, e o momento adequado de pregar essa palavra não era no começo do ano, é agora, no mês de junho. Então, com a mesma alegria com que eu pregaria em janeiro essa palavra, eu quero fazê-lo nesse momento, sabendo que esse é um instante que Deus preparou, porque eu tenho certeza, a palavra de Deus vai alcançar você agora, no momento exato em que você se encontra. Essa é a sua convicção também? Você crê que Deus vai falar com você pela sua palavra? Graças a Deus. Não tem nada a ver comigo, meu irmão. Tem a ver com a graça do Senhor e com a palavra dele, que é eterna. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então. Isaías capítulo 6, eu quero ler do 1º ao 8º versículo. Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, são anjos, né? Uma hierarquia elevada de anjos, serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra do Senhor, louvado seja o nome dele. Aleluia. Graças a Deus. Vamos orar? Pai amado, estamos aqui diante do Senhor, o mesmo Deus que permitiu que Isaías tivesse essa visão tantos anos atrás. O Senhor está aqui no nosso meio hoje. E Pai, o nosso pedido é que o Senhor abra os nossos olhos, não os nossos olhos físicos, mas Pai, os olhos do nosso espírito. Que o Senhor abra os nossos olhos para que hoje nós tenhamos a mesma visão que Isaías teve. E Pai, assim como essa visão transformou a vida desse homem, redirecionou os seus caminhos, que o Senhor faça o mesmo conosco hoje. Faz isso, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos, uma das coisas mais importantes que eu tenho percebido na nossa vida é nós aprendermos a ter uma visão clara da situação em que nós nos encontramos em cada momento da vida.
Eu estou aqui falando agora no plano mais natural, mais comum possível, não é? É muito importante aprendermos a saber exatamente onde estamos, e para isso, nós precisamos ter uma visão clara da nossa situação, uma visão clara daquilo que nos rodeia. Para exemplificar, vamos pensar em termos de um problema. Vamos supor que você esteja enfrentando algum problema, por exemplo, no seu trabalho, e você precisa tomar decisões. Muito bem, a primeira reação humana é ficar desesperado diante de qualquer problema. Então, ponto de partida, não fique desesperado, não é? Controle-se, se acalme, e a partir daí, tome visão da situação em que você se encontra. Examine a situação. Tomar visão aqui significa olhar atentamente, significa até, se for o caso, tomar notas, fazer anotações e procurar entender, bom, eu estou aqui nessa posição, agora apareceu um problema que é assim, 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 eu tenho tais e tais e tais alternativas, isso eu posso fazer, aquilo eu não posso fazer. Mensure a situação na qual você se encontra, dimensione a situação na qual você se encontra. Ganhar visão da situação é fundamental para que você consiga sair de qualquer problema. Eu gosto muito de ilustrar isso com a figura da mesa. Então, muitos de vocês aqui não têm talvez um trabalho que dependa de uma mesa onde você trabalha, mas esse é o meu caso. A maior parte do meu tempo, eu trabalho no meu escritório, a maior parte do tempo, inclusive, no meu escritório em casa, e muitas vezes, quando eu estou num ritmo, a minha esposa Silene sabe disso, quando eu estou num ritmo muito intenso de trabalho, a minha mesa vira um verdadeiro caos, né? É livro aberto, um em cima do outro, papel espalhado, computador aberto, iPad aberto, enfim, tudo isso porque eu estou ali olhando uma série de coisas ao mesmo tempo. E eu percebo que quando eu me vejo numa situação complicada no trabalho, uma das primeiras coisas que me ajuda é organizar minha mesa de trabalho. E é isso que eu faço, eu arrumo minha mesa. Bom, esse livro eu já usei, fecho, vai para a estante de volta, esse daqui ainda vou usar, deixo aqui no canto, esses papéis eu vou organizar assim, assim, assim. Quando eu coloco ordem na minha mesa, eu tomo uma visão, eu ganho uma visão da situação em que eu me encontro, e isso me ajuda a lidar com qualquer dificuldade que eu enfrento no meu trabalho. Muito bem, essa lição, ter visão de onde nós nos encontramos, ela é importante também do ponto de vista espiritual. Porque vejam bem, para nós cristãos, a nossa vida espiritual não é um departamento isolado da nossa vida, tá? Não é aquela coisa, você está vivendo a sua vida, não é de segunda-feira a sábado, o seu trabalho, seus negócios, seus amigos, seus divertimentos e tal, e no domingo você entra num departamento da sua vida chamado a religião que você tem, e você vai ali, ficar ali um tempinho. Não, a nossa vida não é assim, a nossa vida espiritual não é assim. A nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, atravessa todas as áreas da nossa vida. Você não é cristão só aos domingos na comunidade Carisma, Rua São Bento 270, das 11 da manhã ao 12:30. Você é cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a sua fé atravessa todas as áreas da sua vida. Então vejam bem, ter visão de onde nós nos encontramos em termos espirituais é fundamental, inclusive, para que você consiga organizar bem a sua vida natural, a sua vida comum. Vocês estão me acompanhando ou ficaram perdidos no meio do caminho? Vamos lá. Estão comigo aí? Então tá jóia, né? Porque vejam bem, esse texto que a gente leu, ele descreve, na verdade, algo que aconteceu num contexto, numa situação de crise. O texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz, eu vi o Senhor. Estamos aqui diante do contexto da morte de um homem que por 52 anos governou o reino de Judá. Esse homem foi o rei Uzias. E esse rei foi um bom rei. Ele foi um homem piedoso, ele foi um homem temente a Deus. Diferentemente de outros reis que Judá e Israel tiveram, esse foi um rei cujo coração não se afastou do Senhor.
não é? Ele teve problemas na vida dele, no final da vida, como eu vou narrar agora, mas mesmo aqui, o coração dele não se afastou do Senhor, não é? É muito importante observar isso. Aliás, a palavra de Deus vai nos dizer lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 15, depois de narrar um pouquinho como é que foi o reino de Uzias, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte sobre ele: ele foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor durante o reino dele, porque o coração dele estava em Deus, mas o texto aqui coloca um alerta, né? Ele diz assim, o versículo 15 de 2 Crônicas 26, ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Isso aqui tem que acender um alerta na nossa mente e no nosso coração agora. Deus abençoou Uzias, o reino de Uzias prosperou, ele se tornou um rei poderoso, ele se tornou um rei forte, mas no momento em que ele estava forte, um bichinho chamado orgulho mordeu o coração desse homem, e isso trouxe sérios problemas para ele. Vejam bem, ele não fez como muitos reis, né, anteriores a ele não abandonou o Senhor, mas ele começou a se imaginar numa posição para a qual Deus não o tinha chamado. Há um momento em que o rei Uzias decide pegar um incensário. Vocês sabem o que era um incensário? Aquele instrumento usado para queimar incenso. O incenso é uma coisa aromática que se queimava ali no fogo e subia aquela nuvem de perfume ali. Queimava-se incenso diante do altar do Senhor, ali no templo, não é? E esse papel era exclusivamente um papel dos sacerdotes, dos descendentes de Arão. Pois bem, o rei Uzias decidiu ele queimar incenso diante do Senhor. Pegou o incensário, entrou no santuário, e aí ele foi confrontado pelos sacerdotes ali, esses homens certamente movidos de uma coragem de Deus, não é? Eles se colocaram na frente do rei e disseram: a você, Uzias, não compete oferecer incenso diante do altar do Senhor. Essa tarefa compete exclusivamente aos sacerdotes, filhos de Arão, que o Senhor escolheu para essa tarefa. Naquele momento em que os sacerdotes se dirigiram assim a Uzias, o Senhor feriu o rei Uzias de lepra. A lepra apareceu na testa do rei, e no momento em que aquilo aconteceu, imediatamente os sacerdotes viram, era função do sacerdote naquele contexto, diagnosticar a doença de lepra. Eles disseram: está leproso, e aí o rei teve que apressadamente sair do templo, e vejam bem, não apenas sair do templo, mas viver isolado. Isso aconteceu nos últimos 10 anos da vida do rei Uzias. E durante esses últimos 10 anos do seu longo reinado de 52 anos, ele teve que viver isolado e teve que dividir o reino com seu filho Jotão. Jotão, que depois da morte de Uzias vai assumir o trono integralmente, também era um homem piedoso, também era um homem temente a Deus. Mas eu queria que vocês entendessem que essa situação toda era uma situação crítica que estava sendo vivida ali. Isaías, no momento em que o rei Uzias morre, no ano em que o rei Uzias morre, aquilo ali assinala um período já de 10 anos em que o reino vem passando por problemas. O rei não pode mais ser rei, ele está isolado, o filho dele é quem está tendo que assumir os assuntos do governo, não é? E finalmente, o que acontece aqui é que o próprio rei Uzias acaba morrendo, né? Aquela não era uma situação fácil. O texto de 2 Crônicas 27, versículo 2, diz que naquele tempo, apesar do rei Uzias e do seu filho Jotão serem homens tementes a Deus, naquele tempo o povo continuava na prática do mal. Vejam bem, e se vocês lerem os primeiros 5 capítulos de Isaías, vocês vão ver que a palavra do Senhor o tempo todo mostra isso. O Senhor vai dizer: o povo me adora com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. O povo me procura no sábado para trazer sacrifícios no templo, mas durante a semana cada um faz o que quer, um se embriaga, o outro vive na devassidão. Enfim, nós vemos que aquela não era uma situação positiva na qual o povo vivia, apesar desses homens piedosos que estavam à frente da nação.
Nós podemos dizer que a morte de Uzias foi um convite à ansiedade, no caso de Isaías. Eu não sei se vocês percebem isso como eu percebo, mas para quem já estava acompanhando aquele período de crise, nos últimos 10 anos do reinado de Uzias, agora, com a morte do rei, essa crise parece que vai se intensificar. Há razões aqui para Isaías se sentir ansioso. Eu imagino que no coração de Isaías poderia estar, certamente estaria, a pergunta: e agora, o que é que vai acontecer? Uzias está morto, Jotão foi bem criado pelo pai, tem se mostrado um homem temente a Deus, mas quem sabe se ele vai continuar assim, ou como outros reis anteriores, vai abandonar o caminho do Senhor. Aquele era um momento de perguntas, aquele era um momento de dúvidas. E esse é o contexto em que Isaías tem essa gloriosa visão. Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Meus queridos, eu queria desafiar vocês hoje a olhar para essa mesma visão que Isaías teve. Eu queria encorajar vocês a perceber aquilo que o profeta percebeu através da visão que ele teve. E eu tenho certeza de uma coisa: essa visão do Senhor vai transformar a sua própria maneira de viver. Eu gostaria, na verdade, de defender hoje aqui, diante de vocês, uma tese. E a minha tese é a seguinte: somente quando temos uma visão do Senhor, é que nós ganhamos perspectiva correta sobre a nossa própria vida. Captaram? Sim? Vou repetir essa frase, tá? É importante. Somente quando temos uma visão do Senhor, é que ganhamos perspectiva correta sobre a nossa própria vida. Vamos retornar àquilo que eu falei no comecinho dessa pregação. Eu disse, bom, se você está em qualquer contexto, e especialmente se é um contexto de crise, é importante você olhar, visualizar a situação em que você se encontra. Muito bem, eu poderia passar 2 horas aqui falando para vocês como olhar a situação de vocês, como organizar a situação de vocês. Isso poderia ter algum valor, sim, efetivo na sua vida, mas deixa eu dizer com toda sinceridade, isso não transformaria a sua vida. Porque esses conselhos não vão te ajudar enquanto você não entender o que significa ter uma visão do Senhor e estar diante do Senhor. É somente quando a gente tem uma visão do Senhor que a gente consegue colocar a nossa própria vida em perspectiva. É somente, o Silas mencionou isso, não é? Na tua luz, ó Senhor, nós vemos a luz. É somente quando nós somos iluminados por uma visão do Senhor que nós conseguimos perceber claramente o que é que está fora de lugar dentro da nossa própria vida. Então, essa visão corrige, por assim dizer, a sua mira, coloca a sua mira na direção certa. Eu disse, algumas semanas atrás, pregando aqui, que eu fui soldado já do Exército Brasileiro, e enquanto soldado, eu aprendi a atirar com fuzil. E uma coisa que me ensinaram, eu nunca esqueci, é que para atirar com sucesso, não é, com um fuzil, eu tenho que pegar a mira do fuzil. A mira é aquele negocinho que fica na ponta do cano, erguidinho, né? Vocês já devem ter visto isso. Eu tenho que pegar a mira do fuzil e colocar bem no meio de uma parte que fica atrás no fuzil aqui, chamada alça de mira. E a alça de mira é como se fosse alguma coisa mais ou menos assim, né? No meio dessas 2 pequenas hastes, bem no meio delas, eu tenho que colocar aquela haste que está lá na ponta, aquela haste isolada que é a mira. Se aquela lá não estiver bem no meio, eu vou atirar e vou errar. Mas se eu fizer a mira desse jeito, se eu colocar a haste da frente bem no meio da alça da mira, o meu tiro vai ser um tiro de sucesso. Da mesma maneira, você precisa que a visão do Senhor seja a alça de mira, a partir da qual você coloca a sua mira na direção certa, e aí sim, você consegue atirar com sucesso contra os desafios da sua vida. Vocês estão me acompanhando?
Amém? É bem isso, irmãos, é bem isso. Então, ter uma visão do Senhor, como Isaías teve, significa receber na nossa vida o impacto de algumas verdades. E eu quero destacar algumas delas para vocês hoje. A primeira é a seguinte: não importa o tamanho da crise, Deus continua no trono. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Não importa o tamanho da crise, Deus continua no trono. O texto que a gente leu começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Gente, tem algo fantástico aqui. O rei morreu, mas a visão que Isaías teve não foi de um trono vazio. O rei morreu, mas Deus aparece para Isaías como aquele que está assentado no trono. Na Bíblia, trono significa sempre, é sempre um símbolo de autoridade. Então o sentido dessa visão é muito claro: o Senhor continua assentado no trono. Uzias morreu, é verdade, mas Uzias ia morrer mesmo, mais cedo ou mais tarde. O rei que virá depois dele vai morrer também, os outros vão morrer também, os reinos humanos passam, mas o Senhor continua assentado no trono, e nada nem ninguém pode tirar o Senhor desse lugar de autoridade no qual ele se encontra. O Senhor está no trono, aleluia. Eu queria que você se perguntasse um pouquinho agora: quem é afinal esse Deus no qual nós cremos? Nós afirmamos que cremos no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos refletir um pouco agora: quem é esse Deus? Meus irmãos, Ele é o Criador de tudo que existe, e não apenas o Criador de tudo que existe, mas Ele é aquele que sustenta tudo o que existe pela palavra do seu poder, como diz a Sagrada Escritura. Vocês acreditam, sinceramente, vocês acreditam que uma explosão há não sei quantos bilhões de anos atrás poderia colocar o universo todo em movimento, de tal maneira que nenhum planeta, nenhum astro perde o seu ritmo de rotação, né? A Terra gira ao redor do seu eixo, uma vez, uma volta completa, a cada 365 dias e 6 horas, e não há nada que impeça isso. Júpiter tem um giro todo diferente, porque ele é um planeta maior. Agora cada planeta, cada estrela tem o seu giro, a sua órbita, naquela velocidade correta, e vocês acham que uma explosão seria capaz de criar tudo isso? Olha, se vocês acham, então, eu me admiro da fé de vocês, né? Essa fé de vocês na explosão é uma coisa fantástica. Agora deixa eu dizer uma coisa: não me interessa se Deus usou uma explosão ou não. O que me interessa é que por trás de qualquer coisa existe a mão daquele que controla tudo que existe. E se o universo é como um relógio em funcionamento, é porque Deus cotidianamente está zelando para que assim seja. Ele coloca os astros em movimento a cada dia, Ele faz com que toda a realidade permaneça existindo. Não tem outra coisa. Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2. O profeta aprendeu isso bem com a visão que ele teve lá. Olha só o que a palavra do Senhor diz aqui: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Agora, até para sublinhar essa visão que nós estamos tendo, porque vejam, nós estamos vendo aquilo que Isaías viu, ou melhor, nós estamos vendo agora juntos, com os olhos da fé, aquele que Isaías viu. Para sublinhar isso, eu quero comparar essa visão que a palavra do Senhor nos dá de Deus, com a ideia de Deus que predomina por aí no nosso tempo, né? Bom, para muita gente no nosso tempo, Deus não existe. Tem muita gente que afirma isso, que diz que não crê em Deus. Tem muita gente que até diz que crê em Deus, mas vive na prática como se Deus não existisse.
Porque o pensamento predominante no nosso tempo é que Deus não existe, ou se existe, tirou férias, não é? Em algum lugar do universo e não está ligando para nada mais, não está ligando para a gente, e agora nós estamos aqui à deriva, como um barco no meio do oceano, numa tempestade, e só podemos depender de nós mesmos, dos nossos recursos, das nossas habilidades, para conseguir sair dessa situação. É assim que a maioria das pessoas vive no nosso tempo, inclusive, lamentavelmente, muita gente dentro da própria igreja, mas que nunca permitiu que a palavra de Deus convertesse essa sua maneira de pensar acerca de Deus. Me permitam dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Hoje em dia, até mesmo em boa parte da igreja, parece que as pessoas estão crendo num Deus pequeno demais. Vocês estão me entendendo? Um Deus que aparentemente perdeu o poder, porque na hora de enfrentar os desafios, você corre para todas as alternativas, menos para Deus. Parece que Deus não está nem aí, parece que Deus na prática não tem poder para intervir. Eu quero ilustrar isso, tomando como exemplo uma das maiores crises da nossa época. Vocês sabem que nós enfrentamos nesse planeta uma crise ecológica, concordam comigo? Vocês estão vendo como é que o tempo está mudando, né? O inverno cada vez menor, os verões ficando cada vez mais quentes, terríveis, o oceano poluidíssimo. Nós estamos vivendo uma crise ecológica, e eu peço a você encarecidamente, não seja um negacionista climático. Não venha com essa história dizendo que isso não existe, isso não está acontecendo, porque dia a dia, ano a ano, nós vemos os resultados dessa crise. Jamais eu vou querer diminuir a nossa responsabilidade nessa crise ecológica. Nós temos que aprender a fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar que o nosso planeta seja destruído, amém? Você separa lixo em casa? Eu separo lixo reciclável vai para um lugar, você tem que aprender a fazer isso. Diminua o seu consumo de combustível se for preciso, faça algo para ajudar nessa situação. Nós temos uma responsabilidade nisso. O livro do Apocalipse, inclusive, tem uma palavra muito dura para aqueles que, diz lá Apocalipse, né, uma condenação para aqueles que destroem a terra. E a nossa geração está destruindo a terra. Então, por um lado, eu não quero ocultar de vocês que existe uma crise ecológica. Mas, por outro lado, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós não estamos à mercê dessa crise ecológica. O mundo não está à mercê dessa crise ecológica. Eu tenho muitos amigos na universidade que se envolvem muito com essas questões ambientais, estudam isso, debatem isso, só que eles vivem literalmente desesperados. Porque eles dizem, não tem jeito, por mais que a gente se esforce, daqui a algumas décadas vai ser impossível viver nesse planeta, daqui a algum tempo a Terra vai virar um deserto, e para eles, o que há, é o desespero total. Por quê? Porque eles não acreditam que há alguém sentado no trono, eles não acreditam que seja qual for a situação em que nós nos encontremos, o nosso planeta continua nas mãos de Deus, e nada vai acontecer aqui que não for permitido por Deus, tanto com o nosso planeta, como com o universo. Vocês estão me entendendo? Então vejam, para nós não cabe desespero, cabe seriedade, cabe envolvimento, mas não cabe desespero, porque, meu querido e minha querida, de fato, um dia esse universo vai passar, porque Deus, diz lá em Pedro, que Deus vai enrolar esse universo, que nem enrola um pano velho, não é? E como diz lá no Apocalipse, e na profecia de Isaías também, Deus vai criar novos céus e nova terra. Agora, deixa eu dizer uma coisa, a humanidade não vai ser extinta, não. O planeta Terra não vai desaparecer antes que o Senhor venha consumar todas as coisas, porque tudo está nas mãos daquele que está sentado no trono. Ele é aquele que controla todas as coisas. Esse pensamento de que tudo depende de nós é falso, porque Deus continua no trono. Agora eu queria dar alguns exemplos disso para vocês, para que essa lição fique ainda mais clara, para que essa visão que a palavra de Deus está nos dando, da majestade do Senhor, fique ainda mais evidente. Eu pensava, enquanto preparava essa mensagem,
Em qual imagem, talvez, eu poderia usar daquilo que nós conhecemos para ilustrar algo ingovernável, né? E o que me ocorreu é que na nossa natureza aqui nesse planeta não há nada mais ingovernável do que o mar, o oceano, né? O oceano parece uma coisa fora de controle. Quando ele decide ficar bravo, as ondas gigantescas. Me lembro que muitos anos atrás eu ouvi falar de um tsunami, alguma coisa que aconteceu no mar de Java, ali no Pacífico Sul, e as ondas tinham 30 metros de altura. 30 metros de altura. O mar parece absolutamente ingovernável, mas deixa eu mostrar para vocês que existe alguém que controla o mar. Jó capítulo 38, versículos 8 e 11. Aqui quem está falando é Deus. Ele está dialogando com Jó. E vejam o que o Senhor diz: quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, mas além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Olha que coisa bela, gente. Tem alguém que controla o oceano? Sim, o Senhor é aquele que fixa os limites do oceano. Veja como Jeremias agora, Deus através de Jeremias, coloca a mesma verdade. Jeremias 5:22, diz o Senhor: porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Deus está dizendo: eu pus um limite ali, e o mar, por mais poderoso que seja, nunca vai poder ultrapassar esse limite. Um outro exemplo, se vocês me permitirem, só que agora um exemplo um pouco mais macro, por assim dizer, né? Quase todo mundo se impressiona com o tamanho do universo. Conversando com um irmão ontem, no passeio que nós fizemos com os casais da Carisma, esse irmão contava para mim de quando, estando no acampamento da nossa comunidade, ele subiu num lugar e começou a olhar o céu, e como era uma região rural, não é? Sem luz elétrica por perto, o céu noturno era aquele céu absolutamente cheio de estrelas. Ele teve uma visão linda da Via Láctea, mas, entenda uma coisa, ele viu apenas uma partezinha infinitesimal desse imenso universo que Deus criou. É ou não é verdade? A gente pode olhar aquele céu coalhado de estrelas, é pequeno demais, perto da grandeza daquilo que foi criado. Pois bem, eu queria convidar vocês hoje a olhar, não para a grandeza do universo, mas a olhar para o poder e para a grandeza daquele que criou todo esse universo. Isaías, novamente, capítulo 40, versículo 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas, diz o Senhor. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Vocês prestaram atenção nesse versículo? O que ele está dizendo? Que o Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele que pôs em marcha esse exército celestial, não é? De estrelas, ele, gente, que coisa impressionante, ele não apenas criou todas as estrelas, ele conhece todas elas pelo nome. Todas, não só a Via Láctea, não só esse quintalzinho que a gente vê olhando aqui do nosso planeta, todas elas ele conhece pelo nome. Eu tenho atualmente, nesse semestre, dando aula para eles na universidade, cerca de 50 alunos. Devo conhecer o nome de 5, 4, 3, 6 talvez, e não mais do que isso, e esqueço com frequência os nomes também. Deus sabe o nome de cada estrela, cada estrela. E mais, o texto diz aqui, que ele não só sabe o nome, ele faz a chamada, e cada uma delas comparece. Em outras palavras, meu querido, o que está acontecendo no recanto mais remoto do universo, é não apenas do conhecimento de Deus, mas está também debaixo da autoridade de Deus. Esse é o Deus que Isaías viu sentado no trono, amém? E nós precisamos ter essa visão, porque como eu disse, nós estamos olhando para um Deus pequeno demais.
Não é esse Deus pequeno demais, o Deus que nós encontramos nas Escrituras, que abriu o mar, que conduziu o povo, libertou do Egito, conservou o povo ao longo de todo o tempo. Não é esse Deus pequeno demais, o Deus que nós encontramos em Jesus Cristo. Não é esse Deus pequeno demais, o Deus que nós encontramos na história da igreja, na vida de homens e mulheres de fé. O que nós encontramos é o Deus que tem nas suas mãos todo o poder, toda a autoridade sobre qualquer situação. Agora vamos descer para o contexto mais micro possível, né? Porque eu falei do oceano, falei do universo, né? E você pode estar dizendo, sim, mas o que tem a ver isso comigo, com a minha vida, né? O motor do meu carro fundiu ontem e eu não sei o que fazer, né? O que eu faço? Não, o meu não fundiu, estou imaginando aqui a sua situação, né? De repente o motor do seu carro fundiu e você não sabe o que fazer. E será que Deus tem algum interesse pelo motor do seu carro que fundiu? Muito bem. Jesus, em Mateus 10, ele está falando aos seus discípulos sobre não terem medo das ameaças deste mundo. Não terem medo. E olha só o que Jesus diz ali. Mateus 10, 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Amém? Você entendeu a mensagem? Deus está ou não está preocupado com o motor do seu carro que fundiu? Meu querido, quanto passarinho tem nesse mundo? Voltando do passeio dos casais ontem, eu e a minha esposa Silene ficamos impressionados com tanto de passarinho que a gente viu na estradinha, né? Pois bem, o Senhor conhece todos eles, e mais, nenhum deles cai no chão, se não for com o consentimento do Pai. O Deus que conhece cada estrela, conhece também cada passarinho, e isso quer dizer que Ele também está presente e envolvido com os desafios da sua vida. Amém, meu querido? Então me permita te perguntar agora, muito claramente, qual é a sua crise? Qual é o tamanho da sua crise? Quem é o Uzias que morreu na sua vida, e isso está te deixando agora desesperado, ansioso, fora de si? Pois bem, o Senhor está te mostrando hoje, não importa que Uzias tenha morrido, não importa o seu problema, não importa o tamanho da sua crise, Deus está sentado no trono, e nada pode tirá-lo de lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Diz isso para a sua crise, meu querido, agora. Diz isso para a sua crise. E diz isso para a sua crise amanhã cedo também. Porque a nossa tendência amanhã cedo é esquecer. E parece que a gente volta a ser dominado por essa crença do mundo que não vê o poder de Deus em nada. Mas você vai dizer para a sua crise hoje, e vai dizer para ela amanhã, e todos os dias enquanto durar a sua crise: eu não me importo com você, crise, porque Deus continua no controle de todas as coisas. É isso, é isso. O Senhor continua no trono e Ele vai realizar todo o propósito dEle. Amém? Tem uma outra verdade importante aqui. Importante saber que Deus está sentado no trono e nada o tira de lá, mas também é importante saber que quando nós temos uma visão do Senhor, nós somos impressionados pelo caráter do Senhor. O texto de Isaías diz, no capítulo 6, versículo 3, os serafins, esses anjos, eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, não é suficiente saber que Deus está no trono e controla todas as coisas. Isso é muito importante, mas não é suficiente. Por quê? Eu queria que vocês imaginassem aqui o seguinte agora, um exercício de imaginação. Vamos pensar que exista um ser infinitamente poderoso. Pode fazer qualquer coisa. Mas vamos pensar que esse ser, que é infinitamente poderoso,
também é infinitamente mau. Conseguiu imaginar? Infinitamente poderoso, mas é infinitamente mau. Você consegue ter ideia do tamanho da enrascada em que a gente estaria, se fosse assim? Mas graças a Deus não é assim. Porque o único ser que é infinitamente poderoso é o nosso Deus. E o nosso Deus não é mau. O nosso Deus é infinitamente santo. O que é que o versículo diz aqui? Os anjos, eles repetem 3 vezes: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Em hebraico, repetir alguma coisa 3 vezes é a forma mais intensa de superlativo que existe. Então, não dá para dizer com mais clareza isso em hebraico, né? O que os anjos estão proclamando é: Deus é infinitamente santo. E eu queria que você compreendesse, meu querido, que a santidade de Deus significa exatamente isso. Nada de mal ou de ruim pode vir do Senhor. Nada de mal ou ruim pode vir dele. Do Senhor só vem o que é bom. Do Senhor só vem o que é perfeito. Veja como Tiago coloca isso na sua carta, capítulo 1, versículo 17. Escreve Tiago, irmão de Jesus: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui tem 2 coisas importantes que a gente precisa perceber. A primeira é essa: tudo o que há de bom só pode vir de Deus. De Deus nada ruim pode vir. Só que o texto vai além. O texto diz que esse Deus, de quem somente o bem procede, esse Deus não muda. Esse Deus, nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Tem uma palavra muito clara para todos nós, serve para todos nós, mas ela tem endereço certo com algumas pessoas que estão me ouvindo aqui hoje. Você foi marcado na sua vida pela inconstância dos seres humanos. Você entende o que eu quero dizer? Pessoas foram inconstantes com você. Em alguns casos, isso pode ter acontecido, por exemplo, com seu pai. Seu pai, você se lembra dele, você era criança, você amava seu pai te amava, mas teve um determinado momento da vida, sabe lá o que aconteceu? Talvez por um problema de vício, o seu pai mudou. Mudou no jeito de ser, mudou no temperamento, mudou na forma de tratar você, passou a te bater, a ser violento, a ser ríspido, passou a bater na sua mãe, e isso marcou você. E agora você olha as pessoas e você diz: as pessoas não são confiáveis, as pessoas mudam, as pessoas dizem uma coisa hoje, mas não fazem, não cumprem isso. Ou talvez você tenha tido essa experiência com inconstância humana dentro do casamento. Você teve ali aquela cerimônia bonita, você repetiu votos para sua noiva ou noivo, ele ou ela repetiu votos para você, vocês prometeram fidelidade até que a morte os separasse, e depois de algum tempo a sua esposa ou seu esposo foi embora, te abandonou, procurou outra pessoa, e hoje você olha para a situação e diz: as pessoas não são confiáveis. De fato, as pessoas são inconstantes. Nós somos assim, e se nós formos sinceros, assim somos nós, cada um de nós, e não apenas as pessoas que nos decepcionaram. A gente também tem a tendência de ser assim. Mas você precisa ouvir hoje uma coisa: o nosso Deus não muda. Isso quer dizer que do jeito que Ele é, Ele sempre tem sido e Ele sempre vai ser. Dele nada vem de ruim, dele vem apenas o bem, e Ele nunca, eu repito, nunca vai mudar na maneira de nos tratar. Nele não há nem mudança, nem sombra de variação. Amém, amados? Aleluia. O caráter imutável de Deus e santo, porque dele só vem o bem, é talvez uma das mensagens mais necessárias hoje, no contexto de crise em que nós vivemos. Talvez você tenha colocado a fé
a sua fé em pessoas. E já que eu falei de família, casamento, deixa eu falar dessa área também. Talvez você tenha se decepcionado com pessoas na política. Você colocou a sua esperança em determinadas figuras e percebeu que essas figuras tinham pé de barro, na verdade. Como naquela imagem lá de Daniel capítulo 2, né? E aqui, deixa eu ser muito franco com vocês, não interessa de que tendência a pessoa é, né? Se ela era de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, do avesso, não interessa. As pessoas decepcionaram vocês. Deixa eu dizer uma coisa, meu querido, não coloque a sua fé em pessoas, porque nós somos falhos, porque nós erramos, porque a gente quer acertar, mas não consegue sempre. A gente tem uma intenção boa, mas a gente não tem, às vezes, o poder de conseguir fazer o que a gente queria fazer. Nós erramos, nós decepcionamos as pessoas, mas o nosso Deus nunca decepciona, o nosso Deus nunca falha. Amém? Em quem você tem colocado a sua confiança? Para quem você tem olhado no meio das suas crises? A palavra do Senhor te convida hoje a olhar para o Senhor e apenas para Ele, porque Ele nunca vai decepcionar você. Em último lugar, eu estou quase encerrando já. Uma visão do Senhor redireciona completamente as nossas vidas. Nós vimos que o Senhor está assentado no trono, e Ele tem todo o poder. Nós vimos o caráter dele, sabemos que ele é santo, dele não procede nenhum mal. Mas aqui eu tenho que fazer um alerta para vocês. Eu estou dizendo aqui que a palavra está convidando você a ter uma visão do Senhor hoje. Quem tem uma visão do Senhor nunca volta para casa igual. Isaías veio por um caminho até esse encontro com o Senhor, mas como a gente vai ver na sequência, ele aceita o chamado de Deus e Deus manda ele para casa por um outro caminho. Ninguém volta para casa igual quando tem um encontro com o Senhor. Isaías 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus queridos, a primeira coisa que acontece com a gente, quando a gente tem uma visão do Senhor, é que a gente ganha também uma visão muito clara da gente mesmo. E aqui eu queria que a gente fosse muito sincero agora. A gente não está disposto a perceber que nós somos criaturas imperfeitas e falhas. É ou não é verdade? Nós temos dificuldade com isso. É ou não é verdade? Pois é. Eu vejo, por exemplo, casos de aconselhamento pastoral em que a gente lida com um casal que está querendo se separar. E aí, muito frequentemente, a gente ouve uma pessoa falando do seu cônjuge e colocando toda a culpa no seu cônjuge. Não é? E aí quando a gente ouve aquele relato, a impressão que a gente tem é, o cônjuge é a pior pessoa que existe no mundo, tudo que essa pessoa faz é errada, e a pessoa que está falando dele não tem erro nenhum, não tem problema nenhum, com ela está tudo certinho, as intenções são sempre as melhores, mas o outro, e aí a gente vai ouvir o outro, e aí se repete a mesma coisa, né? As culpas estão todas naquele outro lá, e a pessoa aqui não tem problema nenhum. Eu tenho para mim que uma boa quantidade de problemas no casamento seriam resolvidos se a gente simplesmente olhasse primeiro para nós mesmos. E dissesse, por exemplo, diante de Deus, porque é a luz de Deus que nos ilumina para isso. A gente vê o Senhor, e aí o Senhor nos mostra, espera aí, eu sou falho, eu cometo erros, eu tenho problemas, né? Como o Anésio lembra muitas vezes a gente, eu sou chato, né? E eu não vou nem perguntar quem é chato aqui, porque talvez, né, eu induziria você ao pecado, talvez. Se você não levantasse a mão dizendo que é, né, você estaria cometendo pecado de mentira, né? Porque todos nós somos chatos, a gente tem alguma chatice. Meus queridos, imperfeições, fraquezas, pecado, estão presentes na vida de todos nós. Mas o ponto agora para nós é esse: tudo muda quando nós estamos diante do Senhor. Tudo muda, porque vejam, Isaías 6, versículos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado.
Aleluia, aleluia. Eu não sou a melhor pessoa no mundo, pelo contrário, mas tudo muda quando eu tenho um encontro com o Senhor, tudo muda quando eu vejo o Senhor. É verdade, em primeiro lugar eu vou olhar para mim, e como Isaías eu vou dizer, ai de mim que estou perdido, mas aí a graça de Deus vem até mim, trazendo uma brasa viva do altar. E o Silas me lembrava no intervalo dos cultos, a brasa viva do altar simboliza uma revelação de Jesus Cristo, e quando essa revelação me toca, ela me transforma. Eu sou transformado por essa ação de Deus na minha vida. Meus irmãos, o Senhor nos convida a um encontro com Ele hoje, não para nos condenar, mas para nos salvar. Até aqueles que já foram salvos, porque já tem Jesus como Senhor, mas ainda tem que ser salvos de um monte de coisa na sua vida cotidiana, não é? Eu pergunto para você e peço, me responda isso com sinceridade. Você já teve aquela situação em que você se cansou de você? Sabe isso? Você se cansou de você. Eu já tive uma situação assim, mais de uma na verdade. Já cometi o mesmo erro tantas vezes que eu disse para mim mesmo, eu estou cansado de mim, né? Não me aguento mais, não me suporto mais. Pois bem, chegou a hora de permitir que o Senhor transforme a nossa vida através da graça dEle, amém? Você cansou de você mesmo e pensou até em tirar sua própria vida? Fora com esse pensamento, porque a sua vida não vai ser perdida, a sua vida vai ser transformada pela ação maravilhosa da graça de Deus sobre você, amém? Agora, como eu disse, né, ninguém volta o mesmo depois de um encontro com o Senhor. Eu quero terminar com essa verdade, né, com esse desdobramento dessa terceira verdade, mas para isso eu vou convidar você para ficar em pé comigo, nesse momento. Ainda tenho 2 versículos para ler, portanto não se distraia, não deixe o fascínio do almoço de domingo conquistar seu coração agora, daqui a pouquinho você vai para casa almoçar. Você está comendo um pão bem melhor agora, né? Pela graça de Deus. Meus irmãos, o encontro com o Senhor redireciona a nossa vida. Os últimos versículos o último versículo do texto que a gente leu, Isaías 6:8. Depois disso, quer dizer, depois que ele viu o Senhor, depois que ele olhou para si mesmo e disse, estou perdido, depois que o anjo tocou com essa revelação da graça de Deus, aí o texto diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O caminho de Isaías mudou após o seu encontro com o Senhor. Agora ele vai na direção que o Senhor deu para ele, cumprir a missão que o Senhor deu para ele. Deixa eu te dizer uma coisa muito verdadeira. No caso de alguns de vocês, boa parte dos problemas de vocês vem do fato de que vocês têm sido o centro das suas próprias vidas. Você tem sido o centro da sua vida. Você vive o tempo todo pensando em você. Você vive o tempo todo pensando nas suas dificuldades, nos seus problemas, na sua vida, no que você tem que fazer. E eu queria que você entendesse uma coisa. Quando nós somos o centro da nossa vida, a nossa vida é muito limitada. Eu até vou ousar dizer o seguinte, quando nós somos o centro da nossa vida, a nossa vida é muito sem graça. Meu irmão, minha irmã, quando o Senhor está no centro da nossa vida, então a nossa vida ganha a profundidade e a amplitude dos propósitos de Deus. O Senhor está dizendo para você hoje, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E você que teve uma visão do Senhor agora através da palavra, Ele está esperando que você diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ô Rui, o que quer dizer isso? Deus vai me pegar aqui, vai me jogar na África Oriental para ser missionário? Talvez sim, talvez não. Pode ser que Deus leve alguns de vocês para lá, ou até para mais longe, não é? Mas não é disso que se trata necessariamente.
Deus quer você no lugar em que você está. Deus quer você lá no seu trabalho, Deus quer você lá na sua vizinhança, Deus quer você nos seus relacionamentos, no meio da sua família, mas Ele quer ser o centro da sua vida, para que onde você estiver, você priorize não aquilo que você é, ou o que você quer, mas você priorize o reino de Deus. É isso, seus horizontes vão se abrir, sua vida vai deixar de ser estreita, e você vai ter horizontes largos, como é o propósito de Deus para todos nós. Amém, meus irmãos? Para encerrar, um último versículo, falando sobre ansiedade, e dizendo para os discípulos, que eles não deveriam se preocupar com o que vão comer amanhã, ou com o que vão vestir no dia seguinte. Jesus conclui o ensino dizendo assim, isso está em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas. O motor do carro fundiu, busca o reino de Deus. O problema do motor do carro fica com o Senhor. O Senhor está dizendo para a gente o seguinte: cuida do meu reino, cuida do meu interesse. Se você fizer isso, eu cuido da sua vida, eu cuido dos seus problemas. Você tem boleto para vencer amanhã e não sabe como pagar, se preocupa com o reino de Deus, que Ele vai se preocupar com os seus boletos. Amém, meu querido? Amém, minha irmã? Louvado seja o nome do Senhor. Uma vida ocupada apenas com você mesmo é pouco demais. Ofereça sua vida a Deus, para os propósitos dEle, e você vai viver uma vida totalmente melhor e diferente. Aleluia. Convite do Senhor então para nós, e eu quero orar com vocês sobre isso, é o seguinte, é muito simples. Olha para o Senhor, deixe-se envolver por essa visão grandiosa da majestade do Senhor, do seu poder, do seu controle sobre tudo, da sua santidade, porque Ele é santo, Ele é confiável, Ele não muda, Ele é bom. Se deixe envolver por esse amor gracioso que te alcançou através de Jesus Cristo e da obra do Senhor Jesus. Adore o Senhor por quem Ele é, pelo seu caráter santo, fiel, confiável, e deixe que o Senhor transforme com essa visão a sua vida e a sua maneira de ver a vida. Amém. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra transforma as nossas vidas. A Tua palavra tem o poder de transformar as nossas vidas, Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo agora fixe no nosso espírito essa visão gloriosa do Senhor, como aquele que tem todo o poder e ao mesmo tempo toda a santidade, aquele que nos envolve com a sua graça, que perdoa o nosso pecado e que nos dá um novo sentido para a vida. Que essa visão encha agora a nossa vida, Pai, e mude o nosso viver a partir de agora, por todos os dias da nossa vida, até o dia em que nós vamos estar para sempre com o Senhor. Faz isso na vida de cada um de nós, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Posso ouvir uma salva de palmas para o nosso Deus, porque Ele é bom, porque Ele merece, Ele é santo. Aleluia, aleluia. Que o Senhor te guie, que o Senhor te abençoe com uma semana de paz e de bênção. Amém, meus irmãos? Pai amado, leva esse povo que é Teu na Tua paz, banhado pela Tua paz. Dá a eles um domingo de bênção e uma semana de vitória, vivendo no caminho do Senhor. Para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. E agora, amados, que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia. Boa semana, Deus te abençoe, vai nessa força, em nome de Jesus.